Seja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí, para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. E Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. Eles levaram. O mestre-sala experimentou a água, que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles quem tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Deixa eu sentar um pouquinho. Antigamente, este evangelho que nós ouvimos era proclamado no dia do batismo. Se celebrava no dia do batismo a epifania do Senhor, o batismo e o primeiro milagre de Jesus. Se celebrava num único dia de festa. Então, vejam que a igreja foi pedagógica nesse ponto. Porque imagine se nós tivéssemos que meditar numa única missa sobre a festa da Epifania, sobre a festa do batismo e sobre o milagre de Caná. Nós ficaríamos aqui a noite inteira meditando. E daí acho que ainda não seria suficiente, né? Porque seria muita coisa para a gente meditar. Muitos elementos para a gente guardar na cabeça, né? E hoje em dia, com o uso de tecnologias e de celular, a gente guarda na cabeça muito pouco daquilo que a gente ouve, porque a gente fixa muito mais na imagem, né? Então, ouvindo é mais difícil da gente guardar as coisas e da gente lembrar, né? Por isso a gente escuta e não entende, né? Porque nós temos uma facilidade enorme de nos distrair, né? Naquilo que nós ouvimos. A gente fixa melhor naquilo que a gente vê do que naquilo que a gente ouve. Então a gente precisa fazer um exercício mais detalhado para que aquilo que a gente escute, né, possa de fato gravar no coração da gente. Gostaria de meditar um pouquinho sobre a segunda leitura, né? Não vou deixar de comentar o mistério das bodas de Caná, mas eu quero refletir com vocês um pouquinho alguns pontos nesta segunda leitura. Porque vejam só, no versículo 4, nós estamos no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, versículo 4, 5 e 6 diz assim: a diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. A diversidade de ministérios,
mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. 7. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. É impressionante isso e nos desafia. Cutuca, né? Cutuca de certo modo a gente, porque há diversidade de dons. Há diversidade de dons. Se a gente observar atentamente o apostolado de cada um de nós, né? O apostolado do padre, o apostolado de cada um de vocês leigos, é diferente. Não é todo mundo que tem facilidade de cantar, né? Se vocês colocarem o padre para cantar ali no lugar da equipe de música, não vai sair muita coisa. Então, o dom deles é de cantar. Eu sei, se colocarem eles ali, aquele grupo de música, para fazer o que eu estou falando, para fazer o que eu estou fazendo, eu acho que também, não sei se sairia muita coisa. Do mesmo jeito que não sairia muita coisa se eu fosse lá cantar, né? Também não sairia muita coisa se eles viessem aqui falar, pregar para vocês. Então, isso é uma coisa interessante. Tanto a minha pregação quanto a música que eles cantam, os dois ministérios se completam. Se eles não cantarem, deixarem de cantar com o dom que eles têm de cantar e não se colocarem a serviço, é claro que a celebração vai acontecer, mas não com o mesmo brilho. E se o padre deixar, né, de fazer a função dele, também a celebração, ou o que eles fazem, vai ficar sem brilho, né? Porque um completa o outro. O padre ficou uns dias convalescente, né? Fui contaminado pelo vírus. Deu fraquinho, graças a Deus em mim deu fraquinho, né? O médico disse que o vírus não conseguiu penetrar o meu organismo, disse graças a Deus, né? Mas aí a gente experimenta um pouquinho dessa distância, né? Como é ruim ficar sem povo, como é ruim ficar sem a presença de vocês. Por outro lado, como é ruim ficar sem a missa, não é? Imagina se Deus o livre e guarde, eu tivesse ainda, né, convalescente, fosse pior, e ficasse aí mais dias de camas e vocês ficassem 15, 20 dias, um mês sem a missa, né? Certamente seria triste, né? Muito triste. Penso que seria muito triste para muitos de vocês. Então, observem só, né, o que Paulo está dizendo, a diversidade de dons, a diversidade de ministérios. A diversidade de dons é a diversidade de ministérios. E nesta diversidade de dons e de ministérios, os ministérios que Deus constituiu, os ministérios que Deus manifestou e manifesta na vida de cada um de nós, eles se completam. Eles se completam. E se completam para o bem comum, como diz o texto. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Eu fiquei pensando, já há um bom tempo eu tenho pensado sobre isso, e que eu quero devolver para vocês esse pensamento e provocar vocês de algum modo. Eu fico observando alguns padres, no seu exercício do ministério sacerdotal, fazem coisas extraordinárias. Fazem coisas assim, eu fico observando, não com inveja, mas eu fico louvando a Deus pelo dom, né, que aquele padre tem. Por exemplo, um padre que tenha facilidade de fazer citações da Sagrada Escritura, ele cita capítulos, cita versículos, e para todo o assunto tem um versículo, cita
aquele versículo com fundamento, com base, com experiência. Outros padres que têm também o dom da música, que canta qualquer música, qualquer melodia, e canta com facilidade, e canta com o povo, canta sozinho. E tantos outros que têm o ministério do ensino, que têm uma facilidade de ensinar a doutrina, ensinar sobre a igreja com uma facilidade enorme. Graças a Deus tem bons padres exercendo o seu ministério deste jeito. E quando eu fico observando esses padres, eu fico pensando, e eu, Padre Samuel, o que eu sei fazer bem? O que eu faço? E eu digo assim, faço digo com a boca cheia, faço porque sei fazer, faço porque gosto, e faço porque observo naquilo que faço um resultado profundo de transformação na vida das pessoas. Assim, para mim, eu não tinha nenhum dom, ou não sabia fazer nada bem feito na minha reflexão. Mas o Senhor me disse a resposta. Num dos momentos de oração, o Senhor me disse a resposta, que eu não vou dizer para você, porque o Senhor disse para mim. Não adianta você ficar curioso, assim, qual é, padre? O que o senhor sabe fazer? Eu sei fazer algumas coisas bem, faço bem feito algumas coisas, graças a Deus, não porque sou bom, mas porque a graça de Deus age em mim e continua agindo. Mas o que quero provocar você, eu como padre, uma das coisas que eu faço, e que é extraordinário, que mais ninguém faz, mas ninguém assim, que não seja padre, somente os padres conseguem fazer, é rezar a missa. Rezar a missa é algo extraordinário, né? Eu posso ser o maior pecador da face da terra. Eu imponho as mãos sobre o pão e o vinho, pedindo o Espírito Santo desce sobre o pão e o vinho, e aquele pão e vinho se transformam no corpo e no sangue de Jesus. Vocês todos, sem a presença do Padre, podem ficar aqui 300 dias rezando, pedindo, clamando, manda ao Senhor o Espírito Santo para transformar esse pão e esse vinho. Vocês podem ficar 360 dias. Vocês aqui, mais as pessoas da cidade do Porto Feliz, sem a presença do Padre, aquele pão vai continuar sendo pão, aquele vinho vai continuar sendo vinho, não vai acontecer a transformação. Isso é uma coisa extraordinária. Uma graça extraordinária que Deus deu. Eu posso ser o maior pecador da face da terra. Eu rezei sobre aquele pão, pedi o Espírito Santo desce e transforma aquele pão, não é mais pão, não é mais vinho. Uma coisa só para citar uma coisa. Dentro desses dons e ministérios. E aí eu quero perguntar para você, pronto, você já entendeu onde o padre quer chegar. E você? O que você faz bem? O que você faz bem feito? Vou deixar esse silêncio de propósito para você pensar mesmo. O que você faz bem feito? Deixa eu mudar a pergunta, já que se é que você não entendeu. O que você faz bem feito para a igreja? O que você faz bem feito na comunidade? Que te alimenta, que te sustenta, que te dá fé. O que você faz bem feito? Qual é o seu dom? Qual é o ministério que Deus confiou a você? Para que você coloque a serviço da comunidade. Você já parou para pensar nisso? O padre enrolou para chegar no final e vocês deixavam vocês assim, né? E você? O que você faz bem feito? O dom que Deus te deu, você está colocando em prática? Isso que você sabe fazer, isso que você faz pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus, que o Espírito Santo te concedeu, isso é graça de Deus, é dom de Deus, mas não é para você. É para a comunidade.
E se você recebeu de Deus e não coloca a serviço da comunidade, Deus vai tirar. Porque do mesmo jeito que Deus dá, Deus também tira. E o ministério e o dom que Deus nos deu, quanto mais a gente faz para os outros, mais a gente recebe. Se a gente guarda para a gente mesmo aquilo que Deus nos deu, não vai multiplicar. Não vai multiplicar. E se a gente guarda para a gente mesmo, vai acabar. E aquilo que Deus nos deu, que nós colocamos à disposição, a gente partilha, a gente faz e não termina. E quanto mais a gente faz com generosidade, com amor, com gratidão, mais a graça de Deus vai sendo abundante e mais Ele vai nos concedendo. Então é preciso que a gente pense nisso, é preciso que a gente reflita sobre isso. Porque nós estamos vivendo num tempo onde a tendência é a gente se isolar. Isolar não por causa do vírus, mas se isolar por dificuldades, por situações, por conflitos, por dificuldades que muitas vezes surgem na vivência da comunidade, no exercício do ministério que Deus nos concedeu. Existem conflitos, que somos seres humanos. E também o Espírito Santo nos ajuda a superar os conflitos. Porque Ele age em nós. Ele age em nós. Para que a gente possa juntos construir o reino dele entre nós. Para que isso seja eficaz, eu como padre tenho que exercer a minha função de padre. Eu não posso jamais me comportar diante de vocês como se eu fosse um leigo, como se eu não tivesse responsabilidade nenhuma, ou como se a minha responsabilidade fosse tão somente participar com vocês no mistério eucarístico. Não, é mais do que isso. É também isso. Isso também é parte do ministério. Mas eu preciso exercer, eu preciso viver aquilo que Deus me chamou a viver. Como padre, como responsável por essa parcela do povo de Deus, por essa pequena parcela do povo de Deus a mim confiado. Nas minhas exigências, nas minhas obrigações como pároco, nas minhas obrigações como responsável por vocês. Mas se eu fizer a minha parte e você não fazer a sua parte, não fazer aquilo que é parte do seu ministério de leigo, parte do seu ministério de batizado, a gente vai ficar patinando. A gente vai ficar patinando, a gente não vai sair do lugar. Então, a cada um de nós foi comunicado um ministério. Nós não sabemos fazer tudo, nós não podemos fazer tudo. Mas naquilo que Deus deu a graça da gente fazer, a gente não pode deixar de fazer. Porque também naquilo que fazemos, o reino de Deus está acontecendo. E aí, qual que é o sinal? Eu gosto muito desse texto do capítulo 2 do Evangelho de João. Porque pensem com o padre. O que é mais fácil fazer aqui nesse contexto? Encher as talhas de água ou transformar a água em vinho? O que é mais fácil fazer? Encher as talhas? Lógico. Encher as talhas de água. É o nosso papel, é o nosso serviço, é o que nós podemos fazer. Mas se ninguém enchesse as talhas de água, o que aconteceria nesse texto que nós ouvimos? Os noivos passariam um carão. Que os convidados iriam, porque convidado de casamento já sai falando, né? No nosso tempo, né? Você se mata lá para fazer a festa de casamento, gasta 3 anos
vai fazer uma festa que vai durar 3 horas, e ainda no final da festa tem gente reclamando que a comida não estava boa. Não é assim? Não acontece isso aqui nas festas de casamento, né? Então, imagine só, uma festa de 3 horas. Na época de Jesus era uma semana a festa. No primeiro dia já percebeu que não tinha mais vinho. No primeiro dia de festa já não tinha mais vinho. Quando chegasse no final, como que seria? E aí a recomendação de quem nota, veja, que quem percebe a necessidade, isso que é impressionante, quem que percebeu a necessidade? Os convidados? Aqueles que foram lá só para beber vinho? Quem que percebeu a necessidade? A mãe de Jesus. Um olhar atento, um olhar de quem cuida, um olhar de quem percebe a necessidade, um olhar de quem está inteiramente à disposição, um olhar de quem está a serviço. E ao perceber que não tinha mais vinho, o que ela fez? Ela foi até Jesus. E nem disse no microfone, porque naquela época não tinha microfone, nem anunciou para todo mundo ouvir, para todo mundo escutar que os noivos não tinham mais vinho. O que ela fez? Como uma boa mãe, ela deve ter cochichado no ouvido de Jesus. O evangelista João colocou esse detalhe com muita precisão. Ela deve ter cochichado no ouvido de Jesus, dizendo assim: eles não têm mais vinho. Foi a única coisa que ela disse. E Jesus até diz: por que diz isso a mim? Como quem diz assim: o que eu tenho a ver com isso? Acabou o vinho deles? Daí, não tem nada a ver com isso. Claro que é a interpretação do padre, né? Não está isso no Evangelho. Mas a gente olhar atento o Evangelho, a gente percebe. E aí o que diz a Virgem Maria para os serventes? Essa parte eu acho extraordinária. Ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. Ele disse que ia fazer alguma coisa? Ele prometeu que ia fazer alguma coisa? Como que ela tem essa confiança de que ele iria fazer alguma coisa? Porque ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. Daí imagine como padre, foram lá os serventes, encheram as talhas de água, e Jesus diz: agora, pega essas talhas de água e leve lá para o mestre Salas. Imagine, fosse você lá um dos serventes, eu ia falar assim: você vai dar água para esse povo beber no lugar de vinho? Esse povo vai beber água, vai já tacar as talhas de água na sua cabeça. Esse povo está esperando vinho. Você vai oferecer água para eles? Eu estou falando se fosse eu que estivesse lá nas talhas. É curioso que os serventes não dizem nada, né? Não fazem nenhum tipo de pergunta. Eles vão, enchem as talhas de água e levam para o mestre Salas. O mestre Salas experimentou a água. Eu acho que talvez o mais abusado dentre eles ficou olhando assim: vai beber essa água? Imagina o espanto, quando o mestre Salas bebeu a água e viu que aquela água era o melhor vinho da festa. Porque todo mundo servia. Diz aqui, ó. Mestre Salas experimentou a água, versículo 9. Que se tinha transformado em vinho, ele não sabia de onde vinha. Mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Salas chamou então o noivo e lhe disse: viu, todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bons. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. E se os serventes não tivessem tido preguiça de encher as talhas de água? Se ele tivesse dito assim: eu não vou encher as talhas de água nada, acabou, fique sem. Também não vou servir água nada para ninguém, não. Se ficou, acabou o vinho, também não vai beber água, não. Imagina se o servente tivesse pensado assim.
Então, qual é a nossa parte? Qual é a nossa parte? O que nós precisamos fazer? Encher as talhas de água. Se as talhas não estiverem cheias de água, não vai ter vinho. Não vai ter abundância. Não vai ter a salvação de Deus, que já foi manifestada a nós por Jesus. Se não fizermos a nossa parte, não vai se concretizar. Por isso, eu comecei dizendo dos ministérios. O carisma, o ministério que Deus nos deu é semelhante à função de encher as talhas. E se não encher as talhas, não vai ter vinho. Então, se você não fizer a sua parte, que é encher as talhas de água, não vai acontecer. Porque o vinho não nasceu do nada. O vinho brotou da água. Para que pudesse ter vinho, foi preciso encher as talhas de água. Então, encher as talhas de água é a nossa parte. E deixa eu contar a vocês uma historinha para terminar. Uma mulher, distinta senhora, participava da missa e lá, sentada no banco da igreja, um dia fizeram um convite para ela, para que ajudasse. Pastoral da acolhida. Aí aquela distinta senhora disse, não, pastoral da acolhida não é para mim. No domingo seguinte anunciaram, precisamos de uma pessoa para nos ajudar na equipe de liturgia. A distinta senhora, sentada no banco da igreja, dizia, isso não é para mim. E assim, no domingo seguinte, pediram ajuda para a catequese, pediram ajuda para o Ministério da Eucaristia, pediram ajuda para ajudar a limpar a igreja, higienizar a igreja em tempo da pandemia. E a distinta senhora, sentada no banco da igreja, dizia, isso também não é para mim. Um dia, a distinta senhora morreu e foi para o céu. Quando chegou lá no céu, São Pedro foi procurar uma pessoa para exercer uma missão muito importante lá no céu. A distinta senhora, lembra? A distinta senhora sentada no banco da igreja imediatamente se apresentou a São Pedro e disse, São Pedro, pode pedir, eu estou pronta. Essa missão é para mim. Eu esperei a minha vida inteira e agora eu estou pronta. Pode pedir o que o Senhor quiser que eu faça. Eu estou preparada. Eu preparei a minha vida toda para exercer essa missão importante. O Senhor pode pedir que eu estou à disposição. Aí São Pedro respondeu para ela assim, a senhora não pode. E ela ficou chateada com São Pedro. Falou assim, mas por que não posso? Eu me preparei a vida inteira. Aí São Pedro respondeu para ela assim, a senhora não pode, porque aqui no céu não tem banco. Entenderam? Quer que eu desenhe? A senhora não pode, porque aqui no céu não tem banco. Deus o livre e guarda a gente ficar esperando uma missão grande e importante para exercer aqui na terra. E perdermos as oportunidades que Deus nos oferece para servi-lo. Aí a gente vai querer servi-lo lá no céu. Aí a gente vai ter que ouvir isso de São Pedro também. Você não pode, porque aqui no céu não tem banco. Tire vocês as suas conclusões. O que você sabe fazer? O que você faz bem? Faça em benefício da comunidade, para que a salvação de Deus continue acontecendo, continue manifestando no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.